Os países da América Latina são conhecidos no mundo todo por serem subdesenvolvidos. Alguns vivem numa situação precária e outros já conquistaram um certo padrão de vida. Mas há um pequeno grupo que possui uma riqueza pouco ainda mencionada, que pode levá-los a um patamar de primeiro mundo, como é o caso da Bolívia. Hoje iremos falar como a Bolívia ainda pode se tornar um país rico. Assista o vídeo até o final. Desde o último século, a Bolívia foi marcada por um gradual aumento nos índices de pobreza, sendo um dos destaques da América Latina. Na transição da década de 50 para 60, ela sofreu um pequeno período de inflação, sendo resolvido por um plano econômico que congelou o salário mínimo, reduziu a liquidez ao cortar a emissão de crédito para a população e liberou a livre flutuação de preços de mercadorias. Até esse momento, ela tinha como grande parceiro comercial os Estados Unidos, o que a fez estabelecer um certo controle sobre a paridade de câmbio entre o dólar e a moeda boliviana da época. Apesar de seu crescimento nesse período, a Bolívia manteve seus altos níveis de empréstimos, pegos agora com agentes internacionais, que não era mais voltado para a população, mas para o financiamento de certos empreendimentos do governo. Graças ao cenário global, a Bolívia foi beneficiada. O preço do petróleo aumentou e levou consigo vários recursos naturais não renováveis, ao qual a Bolívia pôde aproveitar. Ela era uma grande produtora de estanho na época, e ainda é uma importante fornecedora de petróleo, inclusive exportando bastante para o Brasil, tendo até nacionalizado uma filial da Petrobras no governo de Evo Morales. No final da década de 70, a situação começou a mudar a sua tendência. Pelo visto, a situação do país não era sustentável como muitos pensavam ser. O déficit causado por empréstimos através de órgãos internacionais à Bolívia se tornaram insolventes. Um mar de inadimplência se encontrou com as areias financeiras do país. Na década seguinte, o governo precisou cortar totalmente a entrada de crédito externo para reparar os danos causados. Mas infelizmente o país não suportou. Junto com a crise externa, entre 1978 e 1984, o governo foi à falência. Seu representante, Ciri Zuazo, acabou perdendo apoio interno e não obteve a tão esperada governabilidade. Em 1977, a dívida externa era de quase $1,5 milhão de dólares. Em 1986, já era 3,2 milhões. A inflação anual chegou a 23.433% em 1985, tendo meses que batia cerca de 113%. Um desastre para o poder de compra das famílias. Essa foi o segundo pior índice de inflação da América Latina, perdendo apenas para a Venezuela. Em contrapartida, esse foi um dos poucos períodos que a Bolívia sofreu com uma hiperinflação, diferente do Brasil. No entanto, a Bolívia possui solos férteis em algumas partes de seu território, e é extremamente rica em minérios e recursos não renováveis. Muitos dizem que por causa disso não há razão para a pobreza, pois quase tudo que o mundo precisa, sejam necessidades básicas ou não, estão na Bolívia. O uso racional desses recursos foram bem aproveitados na década de 90, onde a Bolívia se recuperou rapidamente de sua crise financeira. Foi nesse contexto que muitos economistas chegaram à conclusão do verdadeiro potencial da Bolívia, e que, se bem administrado, pode fazer com que ela se torne uma grande potência internacional e se livre de vez das crises financeiras ao verem suas receitas aumentarem uniformemente. Com a indústria automotiva crescendo a todo vapor e as empresas precisando de baterias para suprir a nova onda de dispositivos eletrônicos, fez com que a presença do mineral lítio no país despertasse a curiosidade de vários executivos e estudiosos. No governo de Evo Morales, muito se foi combatido no que tange aos direitos das empresas internacionais dentro da Bolívia, tendo ênfase na proteção de minerais, deixando de lado a tímida tendência de abertura do mercado, e se preocupando com a geração de riqueza interna por meio desses materiais, que passaram a ser utilizados por empresas da Bolívia, em especial aquelas que são ligadas ao governo de alguma forma. O lucro que o governo poderia apurar com a comercialização desse mineral no mercado traria um certo equilíbrio nas contas públicas. Porém, até hoje a Bolívia não possui um setor industrial de ponta para fazer a transformação desse mineral em um produto comercializável em larga escala. Além disso, não há uma saída para o mar que facilite o escoamento da mercadoria para outros países, o que põe em dúvida sobre quem de fato seria o melhor para gerir os pontos de produção de lítio, o estrangeiro ou o boliviano.
o presidente fazia sucessivas críticas ao imperialismo, principalmente o americano, ao qual a Bolívia tinha grandes afinidades econômicas. Mas tanto ele como os governantes pouco fizeram para fortalecer a indústria local e se tornarem independentes do exterior. Também não considera o número de licenças o suficiente para que empresas nacionais utilizem desses postos para produzirem e gerarem emprego para as famílias. Muitos acusam Morales de ter usado cartilhas ideológicas para combater a presença internacional e vender seus minerais para parceiros políticos, uma vez que o lítio era visado por diversos países, e não só os Estados Unidos. A América do Norte e os países europeus eram os únicos criticados e com a alcunha de imperialistas. Mas a China, por exemplo, possui um total de 4,5 bilhões em lítio em toda a América do Sul, deixando no chão qualquer concorrência com empresas do Ocidente. Evo Morales é acusado justamente por estar favorecendo tanto a China quanto a Rússia e deixando de lado os Estados Unidos de maneira discreta. Em agosto de 2021, uma equipe da empresa americana EnergyX foi à Bolívia para discutir com o governo sobre algumas reservas estatais de lítio e apresentar suas propostas para beneficiar tanto o país quanto a companhia. Ao chegarem, foram avisados que a reunião foi desmarcada, sendo inclusive barrados por seguranças locais. Enquanto isso, Rússia, China e algumas outras empresas estrangeiras estavam conversando seriamente com o governo sobre autonomia em algumas propriedades de lítio, desde a época de Morales. Anos atrás, uma empresa alemã de combustíveis teve que sair do país devido à pressão de populares locais contra a entrega de suas riquezas a agentes internacionais. Nessa época, ainda com Morales no executivo, o presidente foi obrigado a rescindir um contrato sob a pressão de militares com receio de ter que se exilar do país. Até hoje, a Bolívia não conseguiu utilizar a sua riqueza para se tornar uma potência global. Com a busca de materiais que não prejudicam o meio ambiente, o país tem chance de ultrapassar outras nações cujo enriquecimento se deve a materiais também não renováveis, como é o caso do Catar, que o ponto de inflexão foi justamente o petróleo. Porém, com a criação de dispositivos e automóveis que são movidos a bateria, a situação pode ser extremamente positiva. Mas como dissemos anteriormente, haverá de saber administrar. O que você achou do vídeo? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto e não deixe de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Sua contribuição nesse início de projeto irá nos ajudar muito. Até o próximo vídeo.